E a gente começa agora o último bloco do programa Utilidade Pública dessa segunda-feira, falando sobre luto, como lidar com essa fase que é tão difícil para qualquer pessoa aqui no estúdio com a gente, Patrícia Pinati, psicóloga e psicanalista, e também a Karina Calazans, mãe, que passou recentemente por esse processo de perda, perdeu uma filha, tem outra filha. Como não sufocar a filha que ficou? Porque acontece muito isso, né? Querer dar o amor todo para que ficou. E até o medo, né? Quando a morte te atinge, a vida fica muito vulnerável. Então, muitas vezes as mães, os pais, avós ficam muito mexidos. Você não com está mais naquela perda. lista de... Intocado. Acontece com todo mundo, mas comigo não vai. Agora aconteceu comigo. E aí, o que você faz? Transfere um medo, uma angústia ou um amor para um só ente, geralmente as crianças. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento daquela criança, porque, na verdade, ninguém substitui ninguém. Não tem um filho que substitua o outro filho, um marido que substitua outro marido. Não existe isso, uma mãe que substitua. São fases diferentes. São fases, são pessoas. De uma mesma história. De uma mesma história. E a gente precisa continuar lidando com a situação de perda, com o aprendizado. Muitas vezes, algumas famílias se desintegram, ainda bem que não foi o caso da Karina. As famílias se distanciam porque a dor é tão intensa, tão grande, processos de culpa entram, se misturam, que às vezes a gente não consegue suportar e se separa. E às vezes vai se isolando, né, como até numa questão de fuga, numa tentativa de fuga. Num mecanismo de defesa ali. E aí aquilo impede a convivência, porque tudo lembra, né? É como se você estivesse fugindo. Né? Como é que está conseguindo dosar isso? Então, eu busquei muito ter o discernimento de você diferenciar as fases, né? Aquele momento de você dar atenção ao marido, que ele também precisa do apoio, que ele também sofre. O momento da filha, deixar ela também um pouco independente para não fazer dela, é o que você falou, né? De sufocar, de não... Então, assim, eu fiquei meio que espectadora, sempre olhando, fiquei muito atenta. É o orar e vigiar, né? Está na Bíblia. Sempre orava muito e ficava sempre atenta a situações, a como é que ela estava se comportando, e ele, e eu. Então, assim, busquei o apoio com a psicóloga, que ajudou muito, não só com o problema do luto, mas às vezes, como você falou até, os problemas externos que vão chegando a gente e afetando. E às vezes uma coisa que não tem nada a ver com a perda da sua filha vai lhe atrapalhar. Ia entendendo, ia separando. Então não levava para casa, não enchia a cabeça do marido. E já, quando ele vinha de lá para cá, eu já sabia podar. E dizia, não, é isso mesmo, é a dor, é a saudade. E ele, mas e por quê, né? Eu disse, não sei. Por que é uma pergunta que reverbera? Porque acontece comigo, acontece com você como acontece com qualquer um. Né? Não existe um porquê. As pessoas se culpam muito internamente. E se buscar um porquê é entrar num processo de vitimização. Você foi vítima de uma situação ruim, de uma tragédia, mas permanecer ali é muito complicado e muito pernicioso para a sua saúde psíquica e física, inclusive. E assim, um momento que as pessoas sabem, todo mundo sabe, vai chegar uma hora ou outra, todo mundo vai ter que enfrentar esse momento da perda. Claro que, assim, há alguns casos que chegam sem esperar. Por exemplo, a Karina, que com 15 dias de nascida, perdeu a filhinha. Então, assim, é uma coisa que vinha num processo muito de crescimento, de expectativa, e que, de repente, aquilo ali foi cortado. Ou seja, aquilo ali já não... A gente não considera assim, o processo natural da perda, que já é difícil de lidar, mas as pessoas não param para tentar. Olha, ninguém quer saber, as pessoas se isolam e ninguém está preparado para perder ninguém. Verdade. E a gente não pode se isolar, né? A ideia assim, eu não deixei o contato com os amigos, se tinha um aniversário para ir, eu ia. Porque é importante, eu não parei de viver. Eu estava com a minha dor, eu estava com a saudade, mas eu não parei. E isso é importantíssimo, né, Dani? É como se você tivesse com uma ferida muito grande
E aí você tá doendo, aquilo não para de doer. Não tem um momento que você fala assim, nossa, hoje eu não estou sentindo dor. Não, aquilo tá doendo. Mas aí você vai tomar um café com as amigas, você vai ao supermercado e entender que na família, que todos na família estão com o mesmo machucado. Vai aprender a conviver. Você vai absorver aquilo ali pro seu dia a dia. Mas se você volta ao trabalho, que bom que você voltou ao trabalho. Também não dá para ficar ouvindo todo mundo, não. Olha, perdeu, já tá voltando ao trabalho. Perdeu, já tá na rua. Porque tem isso. Tem isso. Lamentavelmente. Não, E eu voltei, mas por que você está de licença? O que você está fazendo aqui? Eu já estava de licença maternidade. Eu disse, não, mas eu preciso me movimentar. Eu achava que eu tinha essa coisa de seguir adiante. Eu precisava, porque se eu parasse, eu acho que eu ia dar muita vez ao sofrimento. E depois, eu não ia ter que voltar a trabalhar de todo jeito. Então, e foi uma forma extremamente assertiva de lidar. Para ela, não estamos falando que para todos, não há forma, assim, não é uma generação. Não é a mesma receita para todo mundo. Mas para ela foi extremamente assertiva, até porque você viver uma licença maternidade sem o bebê, já é um luto, já é um sofrimento. Isso. Né? Você tá ali pronta para exercer a maternidade de um recém-nascido. E não existe. Então, isso também é doloroso. Eu achei, não perguntei nada, médica, nada. Até ela me perguntei a minha ginecologista, se eu podia voltar a trabalhar. Aí ela disse, lá tem escada. Porque eu já tinha magoado tantos pontos com esse negócio de entrar no hospital. Às vezes eu esquecia, subir a escada. E quando era no final da escada, dava aquela magoada nos pontos. Eita, aí esse processo todo, tanto precisei, na volta, me aquietar para que... uma recuperação física. Da saúde, questão física. E aí a preocupação dela, você já magou tanto esses pontos, você vai voltar a subir a escada? Não, lá tem elevador. E eu voltei para movimentar. Ela disse, é bom, vá viver, volte a viver. Isso tem quanto tempo? Faz 4 anos agora. E como é que tá Karina hoje? Assim, eu me sinto, de uma certa forma, uma escolhida por Deus, ter sido mamãe de um anjo. Porque um bebê que só viveu 15 dias, né? Então, assim, ele me escolheu como mãe, né? Para vir ao mundo, nascer, ficar pequenos 15 dias, unir todo mundo, tanta gente que eu nem conhecia. Então, me mostrou muito o amor ao próximo. Como é bom, como é gostoso você sentir o amor de uma pessoa que você nem conhece. Né? Aquela vontade de lhe ajudar, o apoio. E tudo, para mim, me fortaleceu muito. A sua história acaba virando uma lição de vida. Tá? E um exemplo para muita gente, essa busca pelo equilíbrio, tudo isso que você trouxe, deixando claro que não é fácil, né, Patrícia? É verdade. Que é difícil, mas eu consigo, entendeu? É um exemplo, né? É um grande exemplo. Nós precisamos aprender a lidar com a morte como seres humanos. É um processo natural, não o caso da Karina, que foi antinatural, mas é um processo natural. Todos nós temos um tempo aqui e precisamos entender a dor do outro, compreender que as pessoas passam por isso, ter compreensão pela dor de cada um e fazer dessa história, deste luto, um sinônimo de união, de mais amor. E não desunião. Acho que isso é muito importante. Apesar de todas as orientações, a gente sabe que esse não é um momento fácil, é um momento assim, que ninguém quer passar, ninguém se prepara para passar e é muito individual a reação e a condução de cada um, vai depender muito de cada um. Meninas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. Obrigada também. Karina, por estar compartilhando com a gente essa experiência. Eu sei que essa decisão de vir aqui ao programa e relatar isso e compartilhar isso não foi fácil para você, porque você acaba tendo que reviver tudo aquilo. Não foi fácil, então, assim, eu te agradeço muito, porque eu acho que acaba ajudando muita gente. Estou retribuindo. E continue com esse sorriso. Obrigada. Gente, a gente, infelizmente, precisa encerrar. Nosso tempo chegou ao fim, a nossa entrevista de hoje. Você acompanhou aí a entrevista com a Karina e com a Patrícia Pinatti. A gente trouxe o tema sobre
Como lidar com o luto é uma questão muito pessoal, a gente sabe que é uma questão muito difícil, também vai depender de cada um. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui na sua TV Peripê a partir das 18 horas. Eu espero você.